Uma jovem mulher num mundo ainda muito masculino. Então, o vinho fazia parte, assim, do meu cotidiano no inverno. Era quando a minha família trocava realmente a cerveja e ia pro vinho, porque lá é muito frio. E entendendo que o vinho é, antes de tudo, um conforto. O vinho é apaixonante. E quem entra nesse mundo não consegue sair. Isso é muito legal. Mas é uma bebida viva, que nunca para. O vinho que você abre hoje não é o mesmo de amanhã, então isso que é muito legal no vinho. Muito. Nós avaliamos 3 parâmetros quando vamos avaliar a maturação. É o Brix, que é onde eu sei a minha graduação alcoólica, é o que eu tento buscar. O pH e a acidez total. E vocês ali vão tomando decisões e os vinhos vão ficando diferentes. Então eu acabo fazendo mensalmente dióxido de enxofre livre, total, acidez volátil, acidez total, todas as análises que nós precisamos para garantir uma qualidade do produto. Cara, que loucura, vocês. Ter o contato com o vinho diariamente é muito diferente, é uma atenção especial. Para você, Gabriela, o que o vinho faz? O vinho faz história. Salute. Saúde. Obrigado. Saúde. Obrigada, Felipe. Vinho faz o acaso virar destino. Faz uma menina do Pampa Gaúcho encontrar sua voz numa serra que ainda estava aprendendo a fazer vinho. Faz Adolfo Lona ligar para uma jovem de 24 anos e dizer: eu acredito em você. Eu sou Felipe Vasconcelos, produtor de vinho e fundador da Vinícola Fortuna, e este é o Vinho Faz. Conversas de quem faz vinho sobre o que ele faz. E este é o episódio de número 28. Gabriela Beber cresceu em Dom Pedrito, no interior do Rio Grande do Sul, cidade da campanha gaúcha, onde o vinho aparecia raramente, só no inverno, quando a família trocava a cerveja pelo tinto para aquecer. Ela não planejava trabalhar com vinho. Queria direito. Não passou. Encontrou então a enologia. E em menos de 3 meses, dentro do único bacharelado em enologia do Brasil, soube que não sairia mais desse mundo. Hoje, Gabriela é a enóloga residente da Terra Benta, vinícola que está nascendo na Serra do Rio de Janeiro, ao lado de Adolfo Lona, um dos nomes mais respeitados da enologia brasileira, que aliás já esteve presente aqui no Vinho Faz. Tanto Adolfo Lona quanto Márcia e Renato Manso. Ela saiu do Pampa, cruzou o país e foi acompanhar o nascimento de um projeto que, nas palavras dela, será um marco na sua carreira. Uma jovem mulher num mundo ainda muito masculino, aprendendo a técnica da dupla poda, construindo confiança no terroir da Serra Fluminense e entendendo que o vinho é, antes de tudo, um conforto. Com o vinho aberto da família Eloy, Cabernet Franc, eu recebo no episódio de número 28. Seja muito bem-vinda, Gabriela Beber. Salute! Muito obrigada, Felipe. Saúde! Gabi ou Gabriela? Gabi. Gabi? Pode ser Gabi. Você veio fazer lá do Sul, veio parar aqui na Serra do Rio de Janeiro. Me conta essa história. Vamos começar desse iniciozinho aí. Como é que tudo começou na sua vida? Então, queria agradecer seu convite. Estou muito feliz de estar aqui, ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. E tudo começou no curso de bacharelado em enologia na minha cidade natal. Nasci em Dom Pedrito, uma cidade do interior, muito pequenininha, mas que tem o único bacharelado em enologia do Brasil. E, bom, como você contou, a minha ideia nunca foi fazer enologia, eu não tinha nenhuma ligação com vinho, minha família também não tem ligações com vinho. E eu queria fazer direito, né? Sempre pensei no direito, tentei, não consegui. E estava esperando uma outra oportunidade para tentar novamente, né? Entrar na universidade. E aí pensei, poxa, eu não vou ficar aqui só esperando. Vou ver que curso tem na minha cidade para eu passar esse tempo. Fui pesquisar e a Universidade Federal do Pampa, Campus Dom Pedrito, é uma área mais agro, né? Então é a linha de zootecnia, agronegócio e tinha enologia. E eu pensei, é o único curso que eu acredito que eu vou gostar. Entrei sem pretensão nenhuma de continuar. Comecei no curso em 2018 e as primeiras aulas é sobre introdução à enologia. Eu, sem ter noção nenhuma,
sobre história do vinho, produção de vinhos. Claro que, como você citou, o vinho fazia parte assim, do meu cotidiano no inverno. Era quando a minha família trocava realmente a cerveja e ia pro vinho, porque lá é muito frio, né? E também com muitas referências do Uruguai, porque Dom Pedrito é fronteira com o Uruguai, então tinha essa coisa do vinho tinto. E comecei a assistir as aulas, a aprender mais e mais, ter um contato maior e, assim, é um pouco... Às vezes parece batido essa frase, mas o vinho é apaixonante. E quem entra nesse mundo não consegue sair. É muito raro você conseguir sair. E foi isso que aconteceu, não consegui sair. Legal. E por que em 3 meses ali? Em 3 meses aquilo já te pegou? Teve alguma coisa que, assim, que você lembra? Sim. Eu lembro que, como eu falei, as primeiras aulas era aquela parte de introdução à enologia, tinha muita química também, uma parte de microbiologia. E aí eu tive o contato com uma professora que hoje é muito minha amiga, que é a professora Suziane. E ela me apresentou um grupo de pesquisa. Nesse grupo de pesquisa se fazia diversos projetos, envolvendo enoquímica, parte química do vinho, e microbiologia enológica. E aí eu comecei a frequentar aquele laboratório. E foi ali, em torno de 2 meses, 3 meses de curso. E a partir dali eu ingressei nos projetos do grupo de pesquisa, comecei a ajudar a fazer todas as análises das pesquisas que estava sendo feita, e entrei muito na área de microbiologia enológica, que foi depois o tema do meu TCC, né? E foi assim, foi tendo contato com pesquisa na área enológica que eu me apaixonei ainda mais na área, né? E como é que foi isso? Você, quer dizer, era um contexto de você vai fazer direito? A sua família não era aquela família que bebia vinho o ano inteiro, que o vinho era um alimento, era muito mais da cerveja, como você falou. Chegava no inverno e bebia o vinho. Ok. E uma mulher, uma menina, nesse universo, querendo entrar pro vinho, como é que foi isso, a reação dos seus pais? Como é que... Então, inicialmente, eles gostaram porque eu ia ficar na minha cidade. Porque o direito era fora, né? E, bom, na época nós não tínhamos condições de arcar com o curso de direito, então eu precisava passar, né, ganhar uma bolsa. E aí eles ficaram, sim, muito felizes que eu gostei do curso de enologia e eu tive muito apoio. Muito apoio. E uma característica do curso, do bacharelado em enologia, é que a maioria dos alunos são mulheres. É mesmo? A maioria. Então, eu também me senti muito acolhida com isso, né? E tive muito apoio, amigos, familiares. E a partir disso, comecei a levar o vinho para minha família. Então, hoje, eles consomem muito mais do que antes. Não só no inverno, né? No verão, em todas as épocas do ano. Então, isso foi muito legal. E algo bacana da gente falar também, muitos estão nos vendo, nos escutando, a diferença entre um agrônomo, eu anotei, um agrônomo, enólogo, sommelier, porque muitos se confundem. E também depois do agrônomo ali tem um cantineiro, né, que fica na cantina, que é importante. Quando a gente fala cantina, a gente está falando da vinícola ali, no lugar fabril, onde se processa tudo. Basicamente, na minha explicação, eu queria que você complementasse, me corrigisse se eu estiver errado. A gente tem um agrônomo, então, que no meu caso lá é o Matheus, ele me ajuda desde lá da correção de solo, quando a gente decidiu plantar, a gente faz as análises de solo com frequência do nosso terroir. Ele me ajuda a cuidar da videira, a fazer com que a gente tenha uma produção legal e que a uva chegue nas melhores condições para a cantina, para a vinícola. Quando ela chega, quem recebe? Você, a enóloga ou o enólogo. E depois disso, aí tem um mundo gigante dentro da enologia, e é esse assunto que a gente vai entrar aqui com profundidade hoje. A gente tem o sommelier. O sommelier é o especialista para servir o vinho, para fazer o serviço do vinho. É por aí? Faltou alguma coisa? Ah, e tem o produtor, né? A figura do produtor, que em alguns casos, no meu caso, sou um empreendedor, a gente contrata esses profissionais, né? Agrônomo, enólogo, sommelier, e a gente tem um time, o cantineiro que está ali na cantina, enfim, uma série de pessoas que estão no campo. É uma loucura.
E tem produtores que são sommelier, tem produtores que são enólogos, tem produtores que são agrônomos. Algo muito interessante lá, no caso da Terra Benta, é que isso é um grande diferencial, a maioria não tem, um enólogo residente, no caso uma enóloga, que é você. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso e esses diferenciais de ter você todos os dias na vinícola. Sim. Então, essas 3 profissões, elas conversam muito, né? Então, o enólogo, ele é realmente responsável pela produção do vinho em si, né? Mas é um contato constante com o vinhedo, com o agrônomo, consequentemente. Então, você decide junto os parâmetros que você precisa buscar, né? E às vezes é uma briga ali com o agrônomo, porque nem sempre a videira, a uva, ela aporta o que você precisa, né? Depende de muitos fatores, clima, solo, enfim, toda a relação com o terroir ali. Mas é uma conversa que precisa acontecer, e eu mesmo, como enóloga, eu tenho uma relação muito próxima do vinhedo da Terra Benta. Então, o que eu busco é saber sempre o que está acontecendo lá, acompanhar as atividades, poda, todo o manejo, desfolha, e ter um contato muito direto com o nosso agrônomo, que é um agrônomo consultor também. E o sommelier, ele tem que descrever o nosso produto depois, né? Ele tem que saber apresentá-lo muito bem e sentir tudo que a gente quis trazer para esse produto lá na produção. Então, são profissões que se ligam, né? Não tem, são cada uma com a sua importância. E sobre ser enóloga residente, eu acho isso muito, muito importante. Muito importante. Você ter o contato com o vinho diariamente é muito diferente, é uma atenção especial. Eu acho que essa foi uma preocupação inicial da Márcia e do Renato, dos proprietários, que com o Adolfo eles conseguiram, né? Ele conseguiu, conversou comigo, e foi um pedido dele, inclusive: olha, eu aceito ser consultor, mas eu preciso de alguém aqui todos os dias. Legal. Porque ele reconhece essa importância, né? Dessa atenção especial. Porque o vinho, você tem que estar ali vendo ele, sentindo ele. E é uma relação que você... É uma relação que você cria com o produto, sabe? Sim. Acaba que não é só um produto. O vinho não é só um produto, né? Nunca. Então você cria uma relação com ele. É uma coisa muito louca, mas é muito bonito. E são detalhes. Às vezes você precisa entrar com um detalhe naquele momento. E um enólogo residente, estando ali, ele consegue ter essa percepção e agir com agilidade, né? Sim, velocidade. E você, por ser residente, você tá lá todos os dias? Todos os dias. Todo dia você experimenta ou não? Acabo todos os dias experimentando alguma coisa. Nem sempre mesmo vinho, mas semanalmente se faz degustação de todos os vinhos. Que legal. Para ter uma noção. E também tem toda a questão do controle com as análises, né? Então lá também nós conseguimos fazer todas as análises, controle de qualidade. Então eu acabo fazendo mensalmente dióxido de enxofre livre, total, acidez volátil, acidez total. Todas as análises que nós precisamos para garantir uma qualidade do produto. Que bacana. Tem um laboratório lá já. Tem um laboratório. A estrutura é fantástica. Muito linda. Eu já fui lá algumas vezes e, aliás, quando que vai abrir então? Vamos pensar outubro, talvez? É isso? Tá em torno de outubro, novembro, a previsão de abertura. Legal. Terra Benta é um espetáculo e tá muito pertinho aqui do Borgo. Eu brinco, tá entre a minha lá, a Fortuna, e aqui. A gente se vê, inclusive. Muito Sim. bom. É um projeto muito especial. Incrível. Você estava falando, e eu acho isso fantástico, a enóloga estar presente, não só acompanhando o vinho, tá lá, tá nos tanques, em barricas. Vocês têm barricas, vocês têm fudres, vocês têm... Eu não me lembro de ter ido numa vinícola brasileira. Claro que tem, mas há pouco tempo, com a estrutura que vocês possuem lá. Tem inclusive 2, eu não sei nem o nome, que ele é automático, ele vira... Minimatix. Meu Deus, o que é isso? Explica pra gente. Então, a estrutura da Terra Benta realmente ela é muito bonita e funcional. Quando nós vinificamos a primeira vez, foi essa safra, né? Eu e Adolfo, nós comentamos, olha, é muito fácil produzir vinho aqui. Porque a estrutura, ela tá pronta, ela foi pensada por nós, né, anteriormente. Então, cada coisa, ela tá no lugar que precisa estar. Incrível. Então,
seja a canaleta, ela tá no lugar que precisa estar, os tanques estão lá no lugar certo, os equipamentos de processamento. Então é muito fácil você trabalhar. E como você falou, é uma estrutura incrível. Nós temos equipamentos muito bons e uma qualidade muito boa. Então, isso vem desde dos equipamentos de processamento, prensa pneumática, desengaçadeiras, esteira de seleção, bomba peristáltica. Então, são equipamentos delicados que permite que você extraia da melhor forma aquele produto, né, a uva. Extraia tudo que ela tem para dar da melhor forma. E os fuldres, as barricas, madeira da melhor qualidade, carvalho francês, é incrível trabalhar uma estrutura assim. E você poder acompanhar tudo isso desde o início, né? Que eu acredito que seja um grande privilégio meu. Incrível. Qual que é a diferença, para quem tá vendo também, entender entre um fuldre e uma barrica? Então, a barrica, ela é 225 litros, né? E ela é utilizada mais para maturação. E o fuldre é o maior, ele tem uma porta que permite que você fermente vinho ali também, fermente com as cascas, o vinho tinto. E ele tem uma maturação mais lenta. Então, o aporte da barrica acontece de uma forma mais lenta, porque ele tem uma superfície de contato maior. Isso deixa o vinho mais elegante, em outras palavras. Exatamente, mais Legal. elegante. E qual é a capacidade normalmente de um fuldre? O que a gente tem lá é 2.000 litros e 1.000 litros. Mas tem maiores. Sim, legal. Então, e aí nós temos as barricas de 225 litros e temos tonéis de 500 litros também. Tem para tudo lá. É impressionante, Tem realmente. tudo. E voltando um pouquinho na parte da enóloga, estar lá presente junto com o agrônomo, faz sentido, por exemplo, o que você falou, às vezes vocês entram em conversas do tipo, vamos escolher agora, vamos esperar um pouquinho, porque toda essa decisão que normalmente vem, para quem não tem um enólogo residente, vem do produtor, que é o meu caso lá junto com o agrônomo, eu ligo pro meu enólogo, mas não é residente, que é o Mário Lucas e tal, e aí, tá assim, o Brix tá tanto e tal, o que a gente espera do vinho? O Brix tem a importância, ou seja, eu vou colher a uva, vou deixar um pouco mais para ela vir sobremadura, com Brix acima de 24, 25, ou não, vou colher antes, com Brix de 21, 22. Isso é onde você interfere, você e o Adolfo Lona, claro, vocês juntos falam, não, peraí, a gente espera para esse nosso Sauvignon Blanc ou para essa nossa Syrah. É por aí? É por aí. Então, a graduação alcoólica, né, que vocês esperam pro vinho, sim, etc. Sim. Nós avaliamos 3 parâmetros quando vamos avaliar a maturação. É o Brix, que é onde eu sei a minha graduação alcoólica, é o que eu tento buscar, né? O pH e a acidez total. Então, no fim, você busca um equilíbrio entre os 3. Mas é uma questão de acompanhamento. Nem sempre fica perfeito. Isso é um desejo do enólogo, do agrônomo, que toda safra seja perfeita. Mas é a natureza. E você não consegue ditar o que vai acontecer. Mas o que a gente busca é um equilíbrio entre esses 3 parâmetros. Então, o que acontece durante o período de maturação é que eu, como enóloga, eu analiso a uva mais pro final da maturação, metade final da maturação, eu começo uma análise constante, semanal, e vou acompanhando como esses parâmetros vão evoluindo. E aí, junto com o agrônomo, ele vai me dizendo, olha, essa uva, ela está desse jeito, aguenta mais uma semana, não aguenta. Aí começa a previsão do tempo, vai chover, não vai chover, muito sol, não tem sol. Então, você tem que avaliar diversos fatores ali para a decisão da colheita. Mas, realmente, o trabalho com o agrônomo é muito importante. Nós temos lá um agrônomo consultor, que é da Vitácia, e nós temos um agrônomo residente também. Que bacana, não sabia. Muito legal. E que ele é novo, chegou há pouco tempo, mas está fazendo um trabalho muito incrível lá. E até nessa safra, essa safra foi uma surpresa para todo mundo, né? Porque tiveram diversas surpresas ao longo do caminho. E aí, na maturação, ele falava para mim, Gabi, vamos colher amanhã. Já vai colher essa semana? E eu digo, o nome dele é Gabriel. E eu digo, Gabriel, tem que esperar um pouquinho. Me dá um tempo, por favor. Por você, a gente escolhe amanhã. Mas eu preciso de um tempo pro meu vinho ficar mais equilibrado. Então, o agrônomo
essa ansiedade de colher a uva com a maior sanidade possível, porque esse é o objetivo dele, né? Sim. É entregar uma uva sã, madura, em perfeito estado. E nós é buscar os parâmetros ideais dentro disso, né? Então, esse contato com o agrônomo é muito importante, mas é um trabalho conjunto, mas que você depende da natureza. Então, fica assim. Sensacional. Isso é o que te torna interessante. Não tem como fazer igual todos os anos. Não. Sempre terão safras diferentes e vocês ali vão tomando decisões e os vinhos vão ficando diferentes. E algo legal é que o normal é que vai ficando melhor a cada ano que se passa, né? Isso tem no nosso universo do vinho. Renato e Márcia não brincam não, né? Além de enólogo residente, agrônomo residente, todo tipo de equipamento possível, imaginário tem lá. É realmente impressionante essa estrutura. Me conta um pouquinho, vamos voltar. Como é que foi essa ligação? Como é que você conheceu Adolfo Lona? E você tinha acho que 24 anos quando ele falou, vem pra cá. Me conta essa história. Foi, pois é. Então, eu finalizei o curso de enologia e fui fazer um estágio numa vinícola na Campanha Gaúcha. Eu sempre quis um estágio na área da produção, mas que eu também tivesse contato com outras áreas, como enoturismo, envase, não só fermentação do vinho, produção do vinho, né? Mas a área de expedição, atendimento ao público. Então, eu quis uma vinícola pequena que eu pudesse fazer isso tudo. E aí, eu fui para uma vinícola na Campanha Gaúcha, que é a Vinícola Batalha. Batalha. E aí, lá, eu conheci o Adolfo. Ele era enólogo consultor da Batalha na época. E eu comecei a fazer o estágio lá. Foi um estágio durante a safra, foi em torno de 2 meses. E aí depois eles me convidaram me fizeram uma proposta para ser enóloga residente da vinícola. E eu aceitei. E aí, a partir disso, fui trabalhando mais diretamente com o Adolfo, né? E foi muito engraçado, e ele conta muito essa história, que primeiramente, nós não tivemos uma boa relação, eu e Adolfo. Eu tinha chegado há pouco tempo, e eu sou muito de observar o que está acontecendo. Então, no início, nas reuniões, eu não falava muita coisa. Eu observava tudo que estava acontecendo e deixava para minha avaliação pessoal, para depois na minha opinião. E ele brinca que ele falou pro proprietário da vinícola, essa menina não vai dar certo. Ela entra nas reuniões calada, não fala nada. E eu também dizia assim, o Adolfo não sei se eu vou ter uma boa relação com ele é muito fechado. Acho que não vai dar certo. E a gente ficava ali, se bicando no início. E aí, legal. Claro, a relação foi acontecendo. E o Adolfo, ele é um profissional muito incrível. Muito, muito incrível. Não só como profissional, mas ele é uma pessoa incrível. E eu sou muito grata de trabalhar com ele. E a relação foi acontecendo. Eu consegui passar as minhas opiniões, ter uma voz mais ativa dentro da vinícola e tomar algumas decisões em questão de produto. E aí eu acho que ele começou a ver que talvez eu tivesse alguma capacidade, né? E ele também começou a conversar mais comigo. E foi assim que se desenvolveu essa relação. E aí eu fiquei 1 ano e meio nessa vinícola. E aconteceu que a vinícola foi vendida. E aí quando ela foi vendida, eu nasci na Campanha Gaúcha, trabalhei na Campanha Gaúcha e eu queria sair da Campanha Gaúcha. Então, a minha ideia já era sair daquela vinícola, daquela área, né, daquela região. E tentar outra coisa em outro lugar. E o Adolfo, quando foi dito que a vinícola tinha sido vendida, ele já estava no projeto Terra Benta. Ele já tinha aceitado. E ele já estava naquela procura de uma enóloga residente, ou um enólogo residente. E ele já disse que já pensava em mim, mas como eu estava como enóloga lá, ele não poderia me tirar de lá. Quando ele soube que a vinícola foi vendida, ele viu a oportunidade. E aí eu recebi a ligação. Que foi, assim, eu lembro, né, muito bem, ele falando que, olha, eu tenho um projeto para você no Rio de Janeiro. E eu fiquei no Rio de Janeiro, porque tudo aqui era muito novo, né? Então imagina, lá na campanha, as coisas daqui do Sudeste chegam um pouquinho mais lentamente. E eu realmente não sabia
que já existia vinhedos no Rio de Janeiro. Eu sabia São Paulo, sabia Minas, mas não Rio de Janeiro. E aí, quando ele me falou isso, eu comecei a pesquisar, né? E aí, já vi o vinhedo aqui em Areal, né? Primeiro. E em Confidência, depois. Vi a notícia. E comecei a pesquisar, gostei da ideia. E ele disse, olha, eu acho que seria bom você fazer uma reunião com a Márcia e com o Renato, para eles mostrarem o projeto para você e você entender o que está acontecendo e qual a proposta. E aí eu fiz uma reunião online com o Renato e com a Márcia. E eles também são muito legais, né? Me mostraram aquele projeto incrível. E eu disse, como que eu vou dizer não para isso? E aí eles disseram, não, você vem para cá. Foi em junho de 2024. Você vem, conhece a propriedade, que na época não tinha nada de vinícola, só o vinhedo já tinha estabelecido. Você conhece a propriedade, conhece a região e veja o que você acha, se te interessa. E eu vim, fiquei 2 dias aqui, conheci o projeto, conheci a propriedade. E aí um jantar lá na casa deles, com o Adolfo, com eles me fizeram a proposta, falaram mais sobre o projeto e disseram assim, você volta para sua cidade, para Dom Pedrito, e daqui 2 semanas você me diz qual a sua decisão. Eu falei, nem precisa. Eu aceito. E aí no mesmo dia eu aceitei fazer parte desse projeto, né? E no mês de julho, no mês de julho eu tirei férias. E em agosto eu já estava aqui. Em agosto de 2024. Eu tinha 24 anos quando eu cheguei. Isso foi 2024. Isso. A Terra Benta, ela plantou em 22. Isso. Já tinha 2 anos. 1 ano e pouco, legal. Porque foi outubro de 2022. Sim. Já quase 2 anos de vinhedo. E veio e se mudou pra cá. Mudei, cheguei com... eu brinco, né? Mala e cuia, literalmente. Porque o gaúcho chega sempre com a cuia, né? Pro chimarrão. Uhum. Então eu trouxe a mala, trouxe a cuia pro chimarrão, tudo pronto e fiquei. E aí... Que loucura. Não volto mais, não. Não. Já se adaptou ao terroir. Já me adaptei. Já curte aqui. Legal. Vem cá, o que tem lá plantado? Em termos de... As varietais. Sim, nós temos brancas e tintas. Então, nas tintas, nós temos Syrah e Cabernet Franc, que é a nossa maior área plantada. Depois temos Tempranillo, Malbec e Marcelin. Tempranillo um pouco mais e Malbec e Marcelin menos, para um teste, assim, né? E depois nós temos nas brancas Alvarinho, Chardonnay, Viognier e Sauvignon Blanc. Essas são as nossas variedades. Legal. E a gente tá falando de... Qual a área total, assim? 5 hectares. 5 hectares plantados. Isso. Legal. Tem previsão de ampliação ou não? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Tá. E a capacidade daquela vinícola lá, que é um escândalo de linda, de potente? Sim, nós temos mais de 100 mil litros de capacidade. Uau. Que loucura, é incrível realmente lá. É muito... Bacana. Muito incrível. E já temos vinho. Né? Fizeram primeiro um corte, é isso? Isso. Nós tivemos uma primeira safra no ano passado, que a gente fala que é uma safra experimental, porque foi uma pequena quantidade. Então foi mais uma ansiedade de saber o que ia acontecer, né? Colher alguma coisa. E aí nós colhemos Syrah, colhemos Cabernet Franc, Malbec e Marcelin. E aí fizemos um blend de Cabernet Franc, Malbec e Marcelin, que foi um blend que nos surpreendeu muito, que nós gostamos muito do resultado, e ele já está engarrafado. Então, nossa primeira safra já está engarrafada. É uma pequena quantidade de garrafas, mas que nós ficamos muito felizes com o resultado, né? Um vinho mais leve, um vinho jovem, mais frutado, com uma graduação alcoólica mais baixa. Então, foi uma proposta trazer isso mesmo, um vinho mais levinho. Legal. Quando você fala graduação alcoólica mais baixa, você fala o quê? 12, 13? 12,3 nós Que legal. Bacana. Eu comentei contigo até no café. A gente já tomou café, agora a gente tá no vinho, né? Que o nosso tá nessa faixa de 12, alguma coisinha também. Quando for... hoje tá em barrica, né? Mas quando for engarrafar antes, aí faz ali você sabe dizer melhor do que eu. Pra saber exatamente, faz análise, né? Uhum. Aí a gente confirma, né? Mas acho que a expectativa é que fique em torno disso.
O que traz uma coisa diferente aqui para a Serra do Rio de Janeiro. Normalmente os vinhos são acima de 14, não é isso? Vinhos mais alcoólicos, mais potentes, né? Eu acho que essa é uma proposta muito boa. Eu gosto muito disso. É claro que os vinhos com uma graduação alcoólica maior têm o seu lugar, né? Claro. Um vinho mais potente, mais estruturado também, muito bom. Mas eu acho que tem que ter essa proposta para o mercado do vinho com uma graduação alcoólica menor, né? Até porque é uma tendência, né? As pessoas estão buscando mais isso. E vai um pouquinho em contrapartida do que a gente tem visto. E eu acho que a proposta é muito interessante para a região. Muito bom. Eu vejo uma linha também. Eu conversei com o Adolfo, conversei com a Márcia, com o Renato e agora contigo. E para mim tá muito claro que vocês estão colocando uma identidade onde os vinhos, pelo menos assim eu imagino lá na taça, tô louco para experimentar. Vocês têm todas as ferramentas possíveis. Vocês têm a barrica de 225 litros, vocês têm os fudres, os tonéis. Tem muita tecnologia, então tem as opções. Vocês tomam decisões com bastante tecnologia. Isso é muito bom, é o que você falou, que é fácil trabalhar. Claro, sendo modesta, porque tem desafios gigantes aí também. Mas que a madeira ela não deve interferir. Eu tenho uma opinião muito forte. Eu estava falando contigo, eu gosto muito quando um vinho tem uma madeira. Mas é aquela madeira que a gente não percebe, mas a gente sente que tem algo ali, sabe? Um negócio mais aveludado. Eu vou por essa linha de alguns produtores que eu gosto muito, italiano, francês, enfim. Eu queria entender de você, qual que é o papel da madeira no vinho que vocês estão produzindo? Como que você enxerga isso? Porque eu sei que também tem muitos produtores que já sentaram aqui, vários, que abominam madeira, que não querem, que tem que tirar tudo da fruta. Como que você enxerga tudo isso? Eu acho que a madeira, ela é uma aliada, sim. Ela é uma aliada do enólogo e do próprio vinho. Então, existem vinhos que você produz, a capacidade que a uva dá para você, ele precisa passar pela madeira, justamente para ganhar esse aveludado, para ser um vinho assim, melhor, né, de tomar. Então a madeira, ela tem esse papel que é estruturar, é aveludar, e aí consequentemente ela também aporta os aromas. Mas é um equilíbrio que você, como enólogo, tem que buscar de acordo com a sua ideologia, né? O que você acredita. A Terra Benta, o Adolfo, o que nós queremos da barrica é que ela seja realmente uma aliada, que ela comporte esses aromas, mas que esses aromas não se sobressaiam sobre os aromas da fruta, os aromas que expressam aquela variedade. Então, nós também gostamos do aroma da barrica. O problema é quando nós só sentimos o aroma da barrica. Então, essa é a questão, né? Claro que cada produto é um produto, cada profissional tem a sua forma de fazer. E essa é a forma que a Terra Benta busca o toque da madeira, né? Então, é isso. E também, às vezes a gente só pensa na madeira como aporte de aromas, mas ela faz muito mais do que isso. Legal. Ela estrutura em boca o vinho, sim, né? Então, esse é o objetivo com que a gente tem. Muito bom. Adolfo Lona é um mestre, todos nós sabemos. Você reconhece isso? Com certeza. O mundo do vinho já reconhece. Mas você tem 26 anos hoje, 24 quando ele te chamou. Né? E você tem sua visão própria também. Como é que é isso? Você lida com uma lenda, com um cracaço e, ao mesmo tempo, tem sua própria visão. Em algum momento, como você disse até lá atrás, existe discordância entre vocês? Como é que é navegar junto com um tamanho desse, com um gigante Adolfo Lona ao seu lado? Olha, eu vou dizer, é fácil até, sabe? Eu e o Adolfo, a gente encontrou, assim, uma parceria profissional que conversa muito. Então, o que ele acredita, eu também acredito. Claro que ele fez parte do meu aprendizado, da minha construção como profissional, lá atrás, né, na vinícola que eu trabalhei anteriormente. Então, mas eu acredito muito no que ele também acredita, que é essa expressão da variedade, utilizar a barrica de forma mais equilibrada. E claro, é um aprendizado, porque toda a experiência que ele tem, não tem como você querer comparar, né? Então, eu aprendo todos os dias com ele. Mas nós discordamos, sim, em algumas coisas, mas o Adolfo, ele
ele tenta, em todos os assuntos que a gente entra, também enxergar a minha visão, analisar o que a gente pode fazer e entrar num acordo. Isso é muito leve, acontece com leveza, não vai fluindo. A nossa relação vai fluindo. E a gente consegue entrar 100% em acordo em todas as decisões. Muito bom. Maravilhoso. Fazer um timaço. Como é que é isso? Adolfo te chama. Márcia e Renato confiam em você, confiam no Adolfo, confiam em você. E o que significa isso pra ti? É mais pressão? Ou pelo contrário, de repente, mais liberdade? Como é que é isso? Porque quando vem também liberdade, vem responsabilidade. Como é que você se sente nesse aspecto? Olha, eu acho que eu sinto mais como motivação, sabe? Porque imagina você ter o Adolfo Lona depositando uma confiança em você e a Márcia e o Renato como proprietários e como idealizadores de um projeto tão incrível que, assim, o que eles estão fazendo aqui, espero que todos que estejam assistindo esse podcast possam um dia visitar a Terra Benta e entender tudo isso. Então, desde estrutura até capacitação profissional, trazer profissionais que tentem buscar um produto de maior qualidade em todos os setores, no vinhedo, da terra, até lá dentro da vinícola. Então, é mais uma motivação para fazer o meu melhor todos os dias, sabe? E eu, como uma profissional muito jovem na idade, jovem no mundo também, no profissional de enologia, eu me motivo todos os dias a pesquisar, a estudar, a aprender, a ouvir o Adolfo, ouvir outros profissionais, conhecer conhecer produtos da região, de fora daqui, e trazer os melhores conceitos para dentro do meu trabalho, para dentro da vinícola. Então, o que eu quero, como profissional, é entregar o melhor produto que eu posso entregar. E com isso eu estudo, busco, e isso é uma motivação para mim, para melhorar cada dia mais. Sensacional. Não é pressão, não é motivação. Gostei muito. Tem pressão também. Não falta pressão. São grandes responsabilidades, mas a gente administra isso e dá certo. Isso. Saber lidar com a pressão é um lugar de poucos. Né? Lugar dos craques. Muito bom. Vem cá, você me mandou algo, eu vou abrir aspas. O objetivo na minha vida é ter o vinho como amigo no cotidiano e não algo extraordinário. Fecha aspas. Como é que é isso? De onde vem essa ideia? Você é enóloga, trabalha com vinho o dia inteiro. Como é que você consegue manter essa relação e falar com tanta simplicidade assim sobre o vinho? Eu acho que eu tenho essa visão porque eu cresci em um lugar em que o vinho é visto como extraordinário. Só um pequeno grupo de pessoas consomem vinho na minha região. Então, quando você... Hoje, claro, minha família tem um contato maior, mas quando você falava em vinho, nossa, eu só vou abrir esse vinho quando acontecer algo épico na minha vida. E aí eu ganhava um vinho, esperava 20 anos para abrir o vinho. Então, algo extraordinário, assim. E via o vinho como um produto distante da realidade do dia a dia. E aí, quando eu vim pro mundo do vinho, eu sempre tive essa visão e tentei trazer o vinho pro meu dia a dia, levar o vinho para as pessoas que eu gosto, pro dia a dia delas, para amigos, familiares, e trazer pro cotidiano mesmo. O vinho não é simples, ele nunca vai ser simples. Por mais assim, o mais simples que ele seja, ele é sempre complexo. Mas você tem que tentar trazer mais essa cultura, né? Nós não temos cultura de consumo de vinho aqui no Brasil. É uma coisa em construção. Então, quando você rotula muito o consumo do vinho, isso acaba distanciando o vinho das pessoas. Exato. E eu acho que, eu como profissional mais jovem, o que eu tento é ao contrário, levar o vinho, mostrar que você pode consumir o vinho em qualquer ocasião. Um dia que você tá muito cansado, eu vou abrir um vinho. O dia que você tá muito feliz, eu vou abrir um vinho. Vou ir para um jantar com amigos, eu levo um vinho. Eu sou convidada, um casal
convida para um jantar, vamos beber, vamos, eu vou levar um vinho. Ou seja lá qual for a ocasião. Então é trazer o vinho pra vida da gente, né? De uma forma mais simples, não tão extraordinária. Tem momentos para você beber um vinho extraordinário, é óbvio, ele é ótimo, é maravilhoso. Mas o vinho é uma experiência igual uma viagem. Você vai viajar para um lugar lindo e essa viagem tem o seu valor. Mas você também gosta de viajar para aquele lugar mais simples, para ver sua avó, para ver a sua família, uma coisa mais conforto. O vinho também é isso, é uma experiência como uma viagem. É isso que é o que eu vejo. É legal isso, eu nunca tinha escutado que o vinho é um conforto, é justamente para isso, né? Para os dias cansativos, ele te conforta. Os momentos, os dias felizes também, você usa ele para celebrar. Exatamente. Para agradecer. Eu não sei se é o enólogo que tem esses pensamentos, assim, que como eu falo, a gente cria uma relação com o produto, Sim. sabe? E aí, não sei se é só o enólogo que pensa dessa forma, o consumidor também pensa. Mas eu acho que o vinho tem essa capacidade de ligar as pessoas, ligar momentos, e é muito legal isso. O vinho tem essa capacidade, né, de desenvolver laços, né, construir esses sentimentos na gente. Existe alguma garrafa, você tem alguma garrafa, alguma safra, algo especial que tá guardado e que representa alguma coisa aí importante de repente na sua vida? Olha, eu vou dizer que a garrafa que eu guardei é do meu primeiro vinho Terra Benta, que é o Blend 2025, que com certeza vai ser... É um marco pra mim, é a primeira garrafa que eu fiz, assim, como enóloga desse projeto, claro, junto com o Adolfo, mas eu estive presente em 100% do tempo dessa produção e pra mim é muito importante. Então eu vou guardar esse vinho com muito amor, apesar de que ele tá muito bom, então vai ser muito difícil. Mas esse é o vinho que tá no meu coração e que eu vou guardar com todo carinho. Bacana. A gente fala Adolfo Lona, a gente lembra de espumante. E aí, vai vir espumante por aí ou não? Então, a ideia da Terra Benta é fazer, sim, espumantes. Tanto é que nós temos Chardonnay justamente para uma tentativa de espumante. É claro que você, assim como eu, sabe que a produção de uvas aqui é muito difícil. E produzir Chardonnay é muito difícil. Então, ela ainda está em um período de teste, porque ela é uma uva mais complicada de produzir em dupla poda na região. E lá no vinhedo Terra Benta nós não temos uma altitude muito grande, não temos muito frio. Então, às vezes é difícil, né, desenvolver essa variedade. Mas nós estamos testando. E a ideia, sim, é fazer espumantes. Nós temos até uma sala de barricas que vai comportar os nossos pupitres. Temos uma sala de champenoise. Então, os nossos espumantes são pelo método tradicional, né? Vão ser pelo método tradicional. E o projeto já foi pensado para isso. Com certeza vai ter espumante. Boa, muito bom. Vem cá, Gabi, você bebe vinho todo dia? Acabo bebendo na vinícola, né? Praticamente todos os dias. Todos os dias não, mas bebo. Legal. Não todos os dias. O que você acha sobre vinho sem álcool? Agora você tá polêmico, hein? Nada polêmico. A Adolfo Lona respondeu essa pergunta. Vou começar por mim. Você tem tempo de pensar aí. O Adolfo respondeu e categoricamente. E eu tô com ele. E para mim nem é vinho, porque existe essa questão da legislação brasileira, né? Então, para ser considerado vinho tem que ter mais do que 5% de álcool. Então, alguém precisa arrumar essa encrenca aí, de corrigir o nome, porque não existe vinho sem álcool. Tá? É assim, eu tô falando como enóloga, né? A estrutura de um vinho, ela tem o álcool. Faz parte o álcool, né? O álcool, a acidez, taninos. Então, quando você tira o álcool, eu não sei se sobra um vinho ali, entendeu? Então, eu não sou, assim, eu vou dizer, eu não sou a favor, mas eu não acredito muito nisso, assim, né? O vinho sem álcool. Acho que você tem outras opções de bebida sem álcool que você pode buscar, mas quando você tira o álcool do vinho, você tira todo um trabalho que foi feito ali,
né? Desde a uva, buscar aqueles parâmetros, buscar o equilíbrio perfeito. Como eu falei para você anteriormente, os parâmetros que a gente busca é Brix, pH e acidez. O Brix é o quê? É saber o álcool. Quando eu preciso buscar o equilíbrio neles. Agora, quando eu faço todo um trabalho de fermentação, de vinificação, e eu retiro esse componente… Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Tá bom. Então essa é a minha opinião, Claro. né? Compra suco de uva. Toma suco de uva. Tão gostoso. Coloca uma vodka ali, sei lá. É. Inventa moda. Toma suco de uva que vai ficar tudo certo. Agora Muito vinho sem melhor. álcool. Boa. Top 3 vinhos do mundo. Vem à sua mente assim, esse aqui eu bebi, esse foi fantástico, eu estava nesse lugar. Conseguiria dizer pra gente quais seriam os seus 3 vinhos mais incríveis que você já bebeu? Ou 3 vinícolas mais incríveis que você já visitou, que seria super bacana? Terra Benta obviamente não vale, mas já tá claro que a partir de outubro desse ano, a gente grava em 2026. Ficam todos super ultra convidados, lá é realmente espetacular. Assim como aqui, óbvio, no Borgo del Vino, que a gente tá a 5 quilômetros, é muito pertinho, né? Essa região tá muito forte. Mas você lembra aí de algumas vinícolas que falam, uau, essa daqui todos deveriam conhecer? E vinhos, então, se lembrar também. Eu lembro… Vinícolas, agora tá me fugindo, mas vinhos eu acho que muito mais com momentos que vieram junto deles. Por exemplo, o meu primeiro vinho branco que eu fiz na faculdade mesmo. Bacana. Foi uma experiência muito boa. Eu lembro dele, foi 20 litros de vinho, mas foi extremamente elogiado, todo mundo que degustou amou, e aí aquele vinho marcou pra mim. Já não existe mais, imagina. Não, infelizmente não existe, mas foi um vinho que marcou. Depois teve um champanhe que eu degustei com a Márcia e com o Renato no dia que nós fechamos que legal. Esse acordo, né? Essa oportunidade. E qual champanhe foi? Conta pra gente, lembra? Poxa, eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Tá bom, fica devendo uma próxima oportunidade. Fico devendo, vou achar a foto dele. Legal, boa. E o terceiro? Algum vinho que te marcou? Não lembro agora, não. Tá, eu vou melhorar minha pergunta, vamos lá. O que um bom vinho provoca em você? Ou seja, qual sentimento ele desperta em alguém? Pelo menos é o que você sonha, ou que você busca, que você trabalha para que ele… Nossa, eu fiz esse vinho e eu quero que ele desperte isso aqui, um desejo, um sentimento, alguma coisa. Eu acho que ele tem que despertar uma sensação de felicidade nas pessoas, assim. Nossa, tô muito feliz por poder degustar esse vinho, por poder tomar esse vinho. Esse vinho é gostoso, eu tô satisfeita com a minha compra. Geralmente você tá comprando, né, o vinho. E eu acho que essa é a sensação que eu busco que as pessoas tenham quando vão beber um vinho que eu fiz. Que estejam satisfeitas com aquilo, e que o vinho tenha uma qualidade realmente não superior, né, mas única. Que você consiga ver aquele vinho como único. Olha, eu nunca bebi um vinho assim. Não é melhor que tal vinho, ele é único. Boa. Então esse é que eu acho. Tem algum vinho que você já bebeu e que talvez… Nossa, eu não quero mais beber esse vinho? Tem, né? Isso tem bastante. Por quê? Não precisa citar qual é o vinho. Sim. Mas qual é o motivo quando você pega um vinho e fala, nossa, isso aqui não dá pra beber, ou isso aqui nunca mais? Eu acho que nós, como enólogos, a gente acaba, quando vai degustar um vinho, a gente acaba buscando primeiro os defeitos do vinho e depois você busca as qualidades dele. Então, quando você começa a degustar, primeira coisa que você vê, será que tem defeito esse vinho? Se tem, poxa, já é uma decepção. Entendi. Aí, se não tem, você começa a buscar as outras características, complexidade aromática, estrutura, tudo, né, no paladar. Mas, então, quando você vai degustar um vinho, que você adquiriu aquele vinho com uma expectativa muito grande, e você bebe e aí talvez ache um defeito, pra mim é uma decepção grande. Interessante. E acontece. Né? E assim, você sempre… Então você está sempre trabalhando
quando você abre uma garrafa? Você não consegue se desligar? Eu acho que é uma coisa comum dos Abriu o vinho, enólogos. Não relaxa. É automático. Não, depois você relaxa. Mas quando você abriu, Quando primeira abriu coisa, a primeira taça ali. a primeira coisa que você faz é avaliar. Eu acho que é instinto já, sabe? Você pega a taça e já começa a avaliar. Sem nem precisar avaliar. Já vem um bloco de notas aqui mental e vai dando check. Esse aqui não foi. Tem uma aresta, tem alguma coisa aqui que não foi feito. Que veio da... faltou isso aqui, sabe? Acho que é bem assim. Não sei também, né? Depois você traz mais enólogos aqui, pergunta pra eles se é assim. Ou veio lá da uva, ou tá na cantina, em qual etapa do processo, se foi na fermentação, se foi no... Cara, que loucura que deve ser isso. E você identifica, claro, especialista nisso. Você consegue identificar o que talvez poderia ter sido feito, enfim. Eu experimentando o meu ali que tá, muito recente, tem um mês só, e de barrica. Eu bebo e eu tento explicar o que eu tô sentindo. É muito louco pra mim, é muito difícil. Então eu falo, tem alguma coisa aqui que eu não sei se isso é fermento, se isso é sulfito, não sei que encrenca é essa daqui, mas tem alguma coisa que ainda não tá me agradando. Mas o aroma tá maravilhoso, não sei o quê. E aí com o tempo você vai aprendendo isso, né? Não, calma, você tem que esperar agora. Né? Espera um pouco. O vinho é paciência, né? Não tem defeito, não tem podridão, ou seja, não tem coisas complexas, não tem coisas que seriam um problema, né? E agora tem que esperar. É muito bacana isso. O vinho é paciência, né? Você tem que ter paciência no vinhedo e paciência depois pra produção. E ele muda muito, né? Eu lembro aquele Chateau Montelena do filme, né? Da Prova de Paris, que eles tinham dado como estragado, inclusive. E depois, não, peraí, volta, esse vinho tá maravilhoso. Ele tava ruim, com o tempo ele ficou maravilhoso. Isso acontece, por exemplo, sei lá, a gente engarrafa agora um vinho, o vinho tá ok, não tá maravilhoso, né? E daqui a 1, 2, 3 anos ele pode entregar algo ultra espetacular. Acontece. Você tem... o vinho evolui, né? Ele nunca para de evoluir. Ele pode morrer, né? Pode. Ou ele pode crescer. Ou pode crescer. Claro que você tem muito mais chance disso acontecer se você lá na origem daquele vinho tem uma uva de muita qualidade, né? Já inicia com processos que permitem que essa uva de muita qualidade se expresse melhor, né? Então a chance dele virar um super vinho é muito maior. Mas você pode ter surpresas, com certeza, no caminho. Boas e ruins. Isso é muito legal. Mas é uma bebida viva, que nunca para. O vinho que você abre hoje não é o mesmo de amanhã. Então, isso que é muito legal no vinho. Muito. Né? Olha, vai me falhar. Talvez você saiba. Mas a gente tá chegando, né, já para as últimas perguntas. É um prazerzaço te receber. Para mim, você é a mais jovem... Eu não sei se... Eu acho que é a mais jovem que eu entrevistei, dos 28 episódios. Enóloga, provavelmente, a mais jovem da Serra do Rio de Janeiro, com certeza. Pelo menos todos que eu conheço, não tem nenhum enóloga. Talvez até a única enóloga mulher. Eu acho que é a única enóloga mulher. A única enóloga mulher, com 26 anos, à frente, junto, claro, com a Adolfo Lona, de um projeto que é magnífico, que é a Terra Benta. Como você se sente com isso, cara? É um peso, hein? É uma pressão, não? Ou tá tranquila? Você lida bem com pressão? Lida bem com pressão. É uma pressão. Assim, o mundo da enologia ainda é muito masculino. Isso é um fato. E aí, nós como mulheres, você tem que... Se um homem faz alguma coisa boa, né? É um bom profissional, você tem que fazer o dobro que ele. Precisa se provar muito mais. Você tem que fazer. E isso é uma cobrança da própria sociedade, assim. Você não consegue se destacar se você não faz. E aí acaba sendo uma coisa natural. É um pouco... É um pouco pesado até, mas é uma coisa natural que você tem que fazer. Quando você entra no mundo profissional, né? Você já pensa isso. Você avalia o que um profissional, né, tá fazendo, e você pensa, olha, eu tenho que fazer talvez melhor que ele.
E talvez isso seja uma realidade de toda profissão, uma mulher em toda profissão. Porque nós sabemos que estamos em um mundo machista e em processo de melhora, né? Eu espero que melhore. Mas o mundo do vinho ainda é muito masculino. Então você tem que, sim, se provar mais. Mas isso me motiva. Legal. Me motiva a melhorar. E eu acredito que isso tem mudado muito. O setor da enologia tem mudado muito. Hoje em dia são mulheres cada vez mais têm uma representatividade maior, né? Tenho muitas colegas que estão na mesma posição que eu em outras vinícolas, principalmente na região sudeste, principalmente em dupla poda. Então, essa é uma característica que eu acho que valia até a pena um dia alguém fazer uma pesquisa, saber quantas mulheres realmente estão à frente da produção de vinhos no Brasil, né? Porque a característica que eu vejo aqui na região sudeste, nessas regiões mais novas, a confiança em mulheres é maior. Tanto é que a maioria das formadas, né, em enologia, principalmente eu falo da minha turma, das turmas anteriores a mim, elas estão na região do Sudeste, estão em vinícolas novas, acompanharam a produção de uma vinícola e hoje tomam decisões e estão em setores de confiança dentro da vinícola. De destaque. Né? De destaque. Isso é muito legal. O curso de enologia, eu não sei se é uma característica dos outros cursos, mas o bacharelado em enologia lá de Dom Pedrito, mais de 70% dos formandas são mulheres. Caramba. Então, quantas profissionais estão indo para o mercado de trabalho, né? E isso eu acho incrível. Eu sou, assim, completamente a favor e destaco o quanto nós somos capazes de fazer isso, sabe? De estar nesse lugar de liderança. E claro, como qualquer pessoa, você tem que fazer o seu melhor e buscar o melhor todos os dias, mas o mundo da enologia está mudando e eu fico muito feliz que as mulheres estejam tomando seu lugar nisso. Maravilhoso. E eu fiz a pergunta, eu não fiz um complemento, que eu, na verdade, na introdução dela, que é o Adolfo Lona, ele tá indo para a sua colheita de número 50 e alguma coisa, Exato, não é isso? Mais de 50. Que loucura. E você? A sua... 1, 2, quarta, quinta safra. Olha que loucura, olha que contraponto. Talvez uma das mais jovens do Brasil, da Sim. Serra do Rio de Janeiro, a mais jovem. E provavelmente da Serra do Rio de Janeiro tem o mais experiente. Eu não acho que tem outro tão experiente quanto ele. Eu acho que não, Felipe. Cara, 50 e poucas colheitas. E você 4 colheitas. Olha isso. É uma diferença, né? São os opostos. São opostos. Mas eu acho que se complementam, sabia? Com certeza. É muita barriga e barriga nenhuma. Dá pra todo mundo. Quem não gosta de barriga, quem gosta de barriga. Exatamente. E o equilíbrio dessa história inteira, com certeza, serão vinhos espetaculares. Não tem dúvida que essa mistura... Espero que sim. Você tá louco. Tô doido pra experimentar. Muito bom. Obrigado. Poxa, que papo gostoso, mas eu tenho 2 perguntas ainda. Pode fazer. Daqui a 100 anos, sempre faço essa pergunta. Quando alguém pegar um vinho, que você fez esse vinho, é feito por ti, o que você gostaria que a pessoa sentisse ao experimentar esse vinho? Eu acho que... Eu quero que ela sinta o que eu falei antes. Ela se sinta feliz de ter a oportunidade de degustar esse vinho. Daqui a 100 anos, um vinho raro de poder, né, ser degustado. E aí a pessoa degusta e pense que, essa enóloga fez um bom trabalho, sabe? Acho que é esse o objetivo meu e talvez dos profissionais é entregar um bom trabalho, porque a gente sabe que vinho é história, que vinho fica, que a experiência do vinho fica guardada na memória, não é como outras bebidas que talvez, né, seja mais do momento, mas o vinho, você guarda os momentos que você tem com ele, né? E nós como profissionais, eu acho que eu como profissional, eu busco isso, que o vinho fique guardado na memória das pessoas. Muito bom.
E você me disse isso, né? Você trouxe para mim algumas informações, sempre pego nos bastidores. Você quer ser um exemplo, inspirar pessoas, principalmente as mais próximas. É. Quem são essas pessoas que você gostaria de inspirar? Então, eu venho de uma família muito humilde. Tá? Então, eu cresci no interior do Rio Grande do Sul. Minha família é humilde, primos, tios, irmãos, enfim. E eu acho que eu quero inspirar as pessoas mais próximas, que eu digo realmente meus familiares e meus amigos mais próximos, a buscar, a ter coragem, botar a cara a tapa, sabe? Quando eu tive a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, é longe, né? Longe da toda a minha família. E claro que eu tive um apoio gigantesco, um privilégio de ter, e também de trabalhar em uma empresa maravilhosa, com pessoas maravilhosas, proprietários maravilhosos. Mas eu acho que essa é a ideia de inspirar, é que as pessoas podem mais. Legal. Então, vindo dessa área, né, dessa região mais interior, às vezes você fica mais limitado ali. Mas você tem oportunidades. O curso de enologia mesmo, ele é gratuito. A nota de corte também não é alta, você consegue entrar, você tem, né, claro, se esforçando, mas eu acho que esse eu busco. Motivar as pessoas, talvez tentar ser exemplo para que elas possam crescer e se desenvolver cada vez mais e ter coragem de seguir sonhos, e enfim. Bacana. Você é um exemplo de coragem. E você transforma toda essa pressão, essa confiança que é depositada em você, você vai transformando tudo isso em motivação. Tá muito claro, né, nas suas palavras. Parabéns. Muito obrigada, bom. Conversa obrigada. muito boa. Foi muito bom. Mas eu quero que você complete agora para mim também. É o nome do nosso podcast. Eu queria que você respondesse para você, Gabriela. O que o vinho faz? Eu acho que o vinho faz história. O vinho faz história em uma região, ele faz história em uma empresa, ele faz história em uma vida. Então hoje ele tá fazendo história aqui nessa região, tá permitindo que a região se desenvolva em um outro polo, cresça, que uma vinícola, que uma empresa se desenvolva, que seja referência. A Terra Benta, eu vejo ela assim como uma referência. E eu acho que ele faz história em uma vida, como tá fazendo na minha. Isso pode fazer em tantas outras, né? Que pode fazer em tantas outras. Legal, muito bom. Obrigado, grazie. Foi realmente espetacular. Eu que agradeço. Salute. Saúde. Obrigado, saúde. Obrigada, Felipe. Eu conversei com Gabriela Beber, enóloga residente da Terra Benta, a vinícola que está nascendo na Serra do Rio de Janeiro com a assinatura de Adolfo Lona e a coragem de uma menina que saiu do Pampa Gaúcho sem saber que estava indo encontrar o seu lugar no mundo. Obrigado, grazie. Se essa conversa te provocou, já compartilha no grupo de amigos do WhatsApp. Aquela turma que entende de vinho ou acha que entende de vinho, manda o link já desse episódio. A gente está aqui no YouTube, já faz sua inscrição. Ativa o sininho para receber, para ser notificado quando tiver um novo episódio. E claro, se está no Spotify, deixa seu comentário, dê 5 estrelas. Isso faz com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é de qualidade, vai chegar em mais pessoas. E assim a gente continua. O vinho cresce assim de mês em mês. Até a próxima. Grazie. Mais um brinde? Vale? Ou não? Só pra gente fazer o fechamento. Finalizar. Saúde. Saúde. Muito obrigada.